Feliz sábado para vocês. Olha aí uma novidade que estou trazendo hoje. Descoberta uma carta de Ellen White, inédita. Estava dentro de um armário de metal onde guardavam mapas. A carta foi descoberta. Não tem a assinatura dela, mas já foi reconhecida como sendo dela pelo Centro White e também por um órgão lá nos Estados Unidos. Eles estudaram a estrutura da carta, a letra, e ela traz muitos erros de ortografia e também sem pontuação, mas já foi reconhecida como sendo da serva do Senhor. Já foi traduzida pelo irmão Daniel Silveira, e abrindo aí vocês vão ter acesso à reportagem e também o que ela fala nessa carta. É interessante, né, irmão Joanã, que nada é por acaso. Nós sabemos que a sacudidura virá pela não aceitação dos testemunhos. E ela fala exatamente sobre a sua frustração e a sua tristeza. É um desabafo. Nessa carta ela desabafa sobre isso. E é interessante essa carta ser descoberta só agora, né? Dá uma olhadinha aí. Feliz sábado. Califórnia, 9 de maio de 1882. Caro irmão Corliss, recebi sua carta esta manhã e fiquei feliz em lê-la. Estou pressionada com muita escrita e me sinto inclinada a direcionar uma palavra para você. Estamos no meio da nossa reunião campal. O Senhor me fortaleceu para levar adiante um poderoso testemunho que impressionou o povo. Este povo teve poucos privilégios religiosos e pouca pregação. Foi um banquete ouvir os testemunhos deles nesta manhã. Eles deveras tinham algo a dizer. Palavras de experiência inteligentes vieram de muitas pessoas que mostraram que o Senhor estava trabalhando em seus corações. Nosso trabalho é falar muito sobre a piedade prática. O grande perigo de nosso povo, que teve grande luz, é não apreciar os privilégios e oportunidades como bênçãos de Deus do mais alto valor. Os discípulos não apreciaram o alto privilégio de ter Jesus em seu meio até que sua bênção fosse removida deles. Então, sentiram a falta de Jesus. Eles não sabiam o que ele era para eles até que fosse tarde demais. Assim é com todos nós. Não conhecemos nem apreciamos o dom salvífico de Deus à luz das oportunidades que ele nos concede. Se os testemunhos de seu Espírito fossem valorizados como a voz de Deus aos homens, em advertências e em conselhos de repreensão, nosso povo não seria tão frio e morno como é hoje. É a incredulidade crescente nos testemunhos do Espírito de Deus que deixa as pessoas na escuridão. Consideremos este assunto. É esta a voz de Deus. Ele expressou sua vontade. Ele avisou sobre o perigo. Ele apresentou ao seu povo o que eles devem fazer e o que eles devem ser para serem salvos. Mas as pessoas não prestam atenção. Alguns que professam ser líderes, explicando as Escrituras, são indiferentes à palavra de Deus como se ela fosse barro. E se eles tratarem os testemunhos com desrespeito, quão mais fácil será essa incredulidade e esse desrespeito ser aceito do que a genuína fé. E por quê? Porque o coração natural está em harmonia com esta incredulidade. Agrada ao coração carnal estar imperturbado em seus erros e pecados, e se eles podem encontrar a menor desculpa para desmerecer o valor desses testemunhos, eles se sentem mais à vontade em sua indulgência egoísta. Oh, quão fácil é um pequeno punhado de fermento de incredulidade fermentar a massa. Espalhar esses testemunhos é de fato a vontade de Deus para o povo. Então, como podemos considerar o trabalho e a influência daqueles que reconhecem a voz de Deus nos testemunhos que viram, mas que arregimentaram o coração contra eles?
cuja voz nunca é ouvida entre o povo, instando-os a dar atenção à luz do trono de Deus? Como o trabalho deles ficará no julgamento? Quantos têm esses ministros influenciado para não darem ouvidos à voz de Deus? Porque sua obra é de tal natureza que teria sido melhor para o povo de Deus, no final das contas, se sua voz nunca tivesse sido ouvida como um vigia sobre os muros de Sião. O povo colocou maior confiança em seu próprio julgamento finito do que nas palavras que Deus envia. Chegará o tempo em que as pessoas verão isso em seu verdadeiro significado, mas será tarde demais para desfazer o passado. Eles cobram desses ministros a perda de suas almas. E esses ministros estão entre nós hoje. Esses homens estão exaltando suas próprias ideias e planos acima da luz que Deus lhes deu. Esses homens permitem que o eu se insira entre eles e o povo e que bloqueie os raios de luz do céu dados ao povo. Onde não há visão, o povo perece. Quão fácil é para o povo olhar para o seu ministro em vez de ir a Deus por si mesmo e servi-lo conscientemente, sabendo por si mesmo o que vem de Deus. Uma só insinuação de desrespeito em relação à luz dada no testemunho irá mais longe em mentes não iluminadas pela graça especial de Deus do que 50 sermões para provar sua validade. Aqueles que semeiam a incredulidade colherão a colheita que semearam. A semente brotará e dará frutos, uma colheita de incredulidade. Ele pode ter sua fé confirmada e, em seguida, desejar reunir as sementes de incredulidade e infidelidade que semeou. Mas pode recolhê-las? De forma alguma. Ele poderia trabalhar com toda a sua capacidade dia a dia, mas não poderia reunir as sementes da dúvida e questionamento que semeou. Alguns de nossos ministros optam por não acreditar, porque tem muito trabalho sério a ser feito para corrigir as falhas de seus caracteres e purificar suas vidas. É muito trabalho. Se eles podem acalmar suas consciências dizendo que os testemunhos não são de Deus, eles se sentem à vontade para continuar com seus erros. Eu lhes digo que há uma licenciosidade em nossas fileiras que é medonha. Há falta de virtude e honestidade. Apenas destrua a confiança das pessoas nos testemunhos do Espírito de Deus e veremos um estado de coisas tão desmoralizado que não sonhamos pudesse existir.